A overdenture é um recurso terapêutico para reabilitações totais? Eu queria discutir com vocês em cima de um caso, esse assunto, porque na realidade existe um certo preconceito em relação à prescrição ou indicação das overdentures em reabilitações totais, quer seja de maxila ou mandíbula, né? E eu considero o overdenture um extraordinário recurso terapêutico, excepcional. Mas eu vejo uma resistência muito grande dos dentistas, não sei se é o seu caso, em relação a utilizar essa opção terapêutica. A overdenture nada mais é do que uma prótese total, que pode ter uma área chapeável, ou seja, uma área de apoio mucoso um pouco menor, né? E que se apoia não somente sobre a mucosa, mas também sobre alguns implantes que foram instalados, alguns poucos implantes, que servem como meio de retenção e, se você também faz uma barra nesses implantes, também como estabilidade. A depender do número de implantes que você utiliza, do desenho dessas barras, você vai poder fazer a overdenture com uma área chapeável menor. E muitas vezes até colocar nessa overdenture uma estrutura metálica para aumentar a sua resistência. Existem casos até onde você pode fazer uma overdenture com um aspecto e com uma funcionalidade muito próxima de uma prótese fixa. Quando você tem encaixes de sobrebarras sobre essas barras de implante e encaixes como o MK2, por exemplo, que garantem durante o uso um aspecto de uma prótese fixa e ao se remover as vantagens de higienização e de manutenção dos tecidos pré-implantares que só a overdenture possui, certo? Mas, como vocês veem nesse caso aqui, para mim existe outra situação interessante. Casos de pacientes, quando você tem uma atrofia, por exemplo, maxilar muito grande, que acaba gerando uma relação maxilomandibular, um degrau sagital que a gente fala em cirurgia, muito grande, muito severo. Pacientes como esse, que, por exemplo, hoje são tratados com técnicas de ancoragem, com uma fixação zigomática, que nem foi esse caso, onde os implantes ficam onde existe o osso, ou seja, lá atrás. E a relação com a mandíbula se apresenta totalmente desproporcional e desfavorável. Esses casos, como vocês veem, na resolução dessa paciente, foi tratado com uma prótese do tipo overdenture, uma prótese total, que apresentou meios de retenção como o sistema barra clips, que deram para ela estética e um conforto muito grande. Porém, olha como a parte cultural é interessante. Essa paciente não se sentiu satisfeita com esse tipo de reabilitação, porque ela associou implantes com prótese fixa. E a partir daí, ela começou a demandar que esse tratamento fosse aos poucos transformado numa prótese fixa implante suportada. Vocês veem no último slide aqui, que eu estou mostrando para vocês, a mudança dessa prótese da paciente, ou seja, ela de uma overdenture foi para uma prótese fixa. Será que o paciente ganhou com isso? A gente sempre fica em dúvida, né? Porque na realidade, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista às vezes até de segurança, porque é uma prótese fixa, como o próprio nome diz, ela pode até ter ganho. Mas olha o tamanho das compensações protéticas dessa reabilitação. Olha a dificuldade que essa paciente vai ter em relação à manutenção e à higiene. E, outro aspecto, olha a desproporcionalidade e o risco biomecânico que essa prótese vai ser submetida. Eu acho que quando a gente aborda esses casos, ou seja, casos de grande diferença entre posicionamento maxilomandibular, a overdenture deve ser considerada como realmente uma opção muito favorável. Agora, se o paciente tem essa propensão de culturalmente pensar numa prótese fixa, talvez seja o momento de você pensar em mudança de base óssea. Ou seja, pensar em talvez reabilitar esse paciente com implantes convencionais e movimentar a base óssea, como por exemplo a cirurgia ortognática, que é algo que a gente já mostrou aqui nas nossas redes sociais. Fica aqui a dica para vocês, para pensar um pouquinho a respeito disso, a respeito de reabilitações com overdenture e reabilitações com próteses fixas.